do MBA da FGV, que está dando o nosso prazer de estar aqui com a gente. Talvez o doutor Roberto ainda entre, ele está preso no trânsito entre a sala, o banheiro e o escritório. Não, é sério, ele está numa outra reunião online, assim que ele acabar, ele entra. E nós vamos conversar com essa história do fazendo mais do que nada. Anderson, bem-vindo aí. Obrigado. É uma honra. Uma satisfação estar com vocês. Parabéns pela iniciativa, uma honra mesmo. Legal. Anderson, primeira coisa, muita gente fala de fazer nada, ócio, mas esse é um termo que é bem confuso para a maioria das pessoas que falam, mas ninguém entende muito bem. Você pode nos ajudar, primeiro, para todo mundo falar a mesma coisa quando fala de ócio? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou um praticante, viu, Maurício, mas eu preciso me aplicar um pouco mais, viu? Nós precisamos de um tempo para parar, né? É necessário parar um pouco. O nosso cérebro, o nosso pensamento precisa de um respiro, né? E nós vivemos uma sociedade 24/7, né? Talvez a gente converse com os nossos pais e avós, e ouça um pouco as histórias deles, e a gente... Doutor Roberto aí, que satisfação recebê-lo. Bem-vindo, doutor Roberto. Como vai, tudo doutor? Bem, tudo bom? Um prazer. Bom te ver também. A gente ouça histórias deles, que eram aquelas histórias de quando o comércio fechava ao meio-dia no sábado, e domingo era dia de ficar com a família, e tirar aquele cochilinho no pós-almoço e tal, né? É necessário um respiro, um tempo para parar, para organizar as ideias, para arejar o pensamento, e talvez até, Maurício, para ter espaço para que insights criativos, grandes sacadas, conexões possam acontecer. E parece que esse tempo de ócio, de você dedicar a você mesmo, um tempo para você relaxar, para você parar um pouco, se perdeu, em especial nesses tempos digitais em que a gente tem uma extensão do corpo agora, né? Cadê o meu? Desespero, não estou achando aqui. Você tem que ter um negócio na mão e você fica naquele Instagram e fica girando aquele negócio sem parar, e aí você pula um pouco no Groupon, aí não sai nunca mais do Groupon e entra no Facebook, e a gente não tem esse respiro, esse tempo para esvaziar a mente, né? Esse processo de limpar a memória RAM, esvaziar a mente, que é absolutamente necessário, mas ele parece não ser cultuado nessa sociedade digital em que nós vivemos, que cultua a pessoa que responde o WhatsApp meia-noite, está conectada e vê tudo rapidamente e tal. Então, talvez esse momento que nós estamos vivendo seja um convite para repensar a necessidade desse ócio, de parar, de arejar um pouco, de respirar, o chamado freio de arrumação. Eu achei engraçada essa expressão. Não sei se vocês veem dessa maneira. Roberto, tudo bom? Tudo bom, Maurício. Eu estava perguntando para o Anderson sobre essa questão do ócio. E aí eu queria que você desse, né, para a gente a definição exatamente o que é ócio, né? Porque a gente confunde um pouco isso aí, né? Confunde ócio com preguiça, né? Isso. É verdade, o tempo, as suas 24 horas do dia, tira o tempo de sono, tira o tempo direto ou indireto de trabalho, tira o tempo em que você precisa comer alguma coisa, das refeições, tira o tempo que você vai ao banheiro, tomar banho, tirou isso aí. Aquilo que sobra é o seu tempo ocioso. Então, esse é o conceito de tempo ocioso. Aquilo que você faz com o seu tempo ocioso é chamado de ócio. Então, na verdade, o ócio não é necessariamente não fazer nada. O ócio é aquilo que você faz com o seu tempo ocioso. A parte boa dele é que você pode escolher o que fazer com ele. Legal. Anderson, voltando um pouquinho na sua resposta, parece que a gente tem um pouco de vergonha de ter tempo ocioso, né? Eu fico vendo pessoas que, quando não tem exatamente o que fazer no trabalho ou em alguma coisa assim, ficam inventando o que fazer para mostrar para todo mundo que é uma pessoa mega ocupada, né? Que é o chique é estar ocupado, né? Como é que você vê isso aí? É exatamente nessa linha que você falou. Parece que isso vem aí das últimas décadas, possivelmente, mas a gente aprendeu a cultuar aquele sujeito chamado overcharger, né? É o cara que está super sobrecarregado. Eu me lembro de trabalhar com um executivo que ele falava assim: se quiser que algo seja bem feito, dê para a pessoa mais ocupada.
porque é aquele cara que faz acontecer e tudo mais. Quando ele disse isso, eu era o cara mais ocupado à época. Então, imagina como é que era a minha vida, né? E isso é aquela pessoa que responde para você no fim de semana, e parece que aos poucos a gente tem mudado essa percepção à medida que a gente vai se deparando com gente sofrendo um estresse que passa a ser um estresse prejudicial, a turma que está arrumando aí para um burnout e tem que se afastar dos negócios por um tempo, se afastar da empresa por um excesso de preocupação, um volume, aquela cabeça que não para e não tem tempo para o ócio, não tem tempo para o descanso, para curtir e tudo mais. E eu acho que aos poucos a gente começou a sacar e a perceber que a gente tem que cultuar aquela pessoa que consegue entregar, consegue ter uma performance legal, consegue se desenvolver, mas tem tempo para a família, tem tempo para dar um pedal no fim de semana, tem tempo para comer bem, tem tempo para ter um hobby, fazer alguma coisa. Eu ouvi dizer que tem alguns executivos que estão numa onda agora, rapaz, de avisar os seus pares e familiares, no fim de semana eu vou deixar o smartphone dentro do porta-luvas do carro. Se você precisar, liga no telefone fixo. E como vocês sabem, amigos, telefone fixo a gente só liga se cai um meteoro no planeta, é uma coisa tipo uma tragédia. Então ele consegue se desconectar no fim de semana. Claro que não são todos os fins de semana, mas ele vai lá para o hotel dele com a família, vai curtir os filhos, vai curtir a família e tal. Parece que aos pouquinhos a gente está percebendo que esse culto ao 24/7, ao trabalho incessante, está adoecendo as pessoas, e a gente está perdendo um espaço para se voltar para si, para entender seus valores, suas necessidades pessoais, os seus gostos pessoais, e até para investir na nossa criatividade, nas ideias, e no se divertir, no fazer algo diferente. Sabe aquela coisa, eu vou fazer uma coisa diferente com os meus filhos, vou fazer uma coisa diferente com o meu cônjuge, vou quebrar um pouco essa rotina. Quando você está ligado nesse culto do 24%, você perde essas oportunidades, né? Dentro do que você está falando, a gente tem uma área no FEM, né, em que a gente atua muito próximo das empresas, né? E hoje o burnout e os problemas psicológicos afastam mais pessoas do que ergonomia, acidente de trabalho, etc. e tal. E a grande preocupação, né, o Roberto vem ajudando a gente muito a criar soluções para esse tipo de coisa, é chegar a ponto de pensamento de suicídios e coisas do gênero, né? Então, o Roberto vem desenvolvendo alguns temas junto com a gente aí no dia a dia para a gente ajudar as pessoas, e o ócio está dentro disso, né, Roberto? Tá dentro disso. Se você pegar dois executivos, um que trabalhe 12 horas por dia e o outro que trabalha 10 horas por dia, aí se você perguntar qual é o que tem maior chance de ficar doente, você vai falar, é o que trabalha 12 horas por dia, né? Porque ele trabalha 2 horas a mais. Não necessariamente. Quem tem maior chance de ficar doente, geralmente, é quem não sabe fazer pausa. A pausa, ela é fundamental. Se você consegue fazer pausas psicofísicas, não adianta você ir tomar cafezinho e ficar lá falando de trabalho com o colega. Pausa psicofísica, parar de fato de pensar em trabalho, parar de responder o WhatsApp. Você para 10 minutos, 15 minutos, você ouve uma música, você consegue pausar. Essa pessoa que consegue pausar, ela é saudável. Óbvio que é importante ter um tempo de ocioso, né? Porque nesse tempo ocioso é que você vai ter as maiores opções da sua vida, que é a opção do qual vai ser o seu ócio. Se vai ser um ócio construtivo, que gere crescimento, que gere equilíbrio, ou se vai ser um ócio destrutivo, de consumismo frenético, buscar sensações, prazeres efêmeros, como alguns dizem. Então, essa opção é muito importante. O que você vai fazer com a pausa? Então, esse é um tema muito importante, Maurício, porque esse tema, na verdade, a gente está falando aqui de pausa, de fazer pausa. Para ter ócio, você precisa fazer pausa. E ócio não é só preguiça. Ócio é um momento em que você pode ter grande criatividade, grandes inventores, grandes executivos, grandes escritores, tiveram grandes ideias, muitas vezes as melhores delas, nos seus momentos de ócio. Anderson, a Cíntia está falando aqui do Domênico de Masi, né? E
E no livro dele tem uma passagem lá que ele fala que você não é o que você faz no trabalho, mas o que você faz fora do trabalho, né? Fala um pouco disso aí para a gente, dessa questão do que você fala. O Roberto já falou que tem o ócio positivo e o negativo. Um pouco mais disso para a gente, por favor. Não, incrível. E pegando um pouco de carona na linha de pensamento do Dr. Roberto, talvez seja esse o ponto. Você é aquilo que você faz nos seus momentos de ócio, porque nesse momento em que o seu livre-arbítrio se manifesta de forma predominante. Não tem nenhum WhatsApp do chefe, não tem e-mail do cliente, ali é você, é a sua escolha, né? Então, absolutamente necessário, talvez a parte mais feliz, né, os momentos mais memoráveis, mais prazerosos da vida podem ser vividos nesse processo, e é o processo em que a gente dá um respiro, a gente consegue ficar um pouco mais à vontade, e abre um pouco a mente, como se abrisse mesmo, abre o radarzinho, liga o Bluetooth, né, para estar conectado em boas ideias, em boas sacadas. Eu lembro de umas coisas engraçadas que me contaram. A gente está sempre conversando com muita gente, né, muitos profissionais e tudo mais, e eu me lembro que um colega me falou, olha, eu moro em São Paulo e eu trabalho em Santos, então todo dia 1 hora de viagem para descer a serra e trabalhar, 1 hora de viagem para voltar a serra e trabalhar. Falei, mas isso é um caos, 1 hora só de serra, fora o trânsito e tal. Olha, foram os melhores anos da minha vida, porque esse era um tempo que eu tinha a cabeça livre para pensar. Como eu fazia esse trajeto diariamente há anos, o carro ia no piloto automático, o carro já conhecia o trajeto, eu não precisava nem dirigir, eu só ia pensando. E as minhas melhores ideias, as minhas grandes sacadas vieram nesse tempo ocioso e tudo mais. E aí eu fico pensando um pouco, Maurício, doutor, na minha experiência pessoal, as minhas grandes sacadas ultimamente, as grandes ideias, vinham em momentos em que realmente eu não podia fazer nada, não tinha jeito. Embarcou no avião, smartphone na mão, aí a comissária de bordo fala, ou você desliga ou eu jogo lá para baixo. Aí você desliga, aí você não tem realmente o que fazer. E grandes ideias, grandes sacadas, ou é a hora que você saca um livro físico lá, aquele livro que te dá prazer, aquele que você queria ler, ou você relaxa um pouquinho e tudo mais. Então, acho que o ponto do De Masi, essa disposição por a gente ter um espaço, né, por a gente saber aproveitar esse tempo disponível, esse tempo ocioso, para relaxar, para curtir os seus filhos, para dar espaço para a mente, para que o insight possa vir, né, é muito importante. E a gente tinha que valorizar demais isso. Eu tenho me esforçado nesse período de quarentena, estou com a família em casa, está todo mundo junto, e a gente fica vendo YouTube, fica vendo Netflix. Não, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer um bolo, vamos fazer um fondue, vamos fazer um churrasco. Nós estamos comendo nesse tempo, né, gente? Então, sabe, vamos fazer um teatro em casa, vamos fazer uma brincadeira diferente, vamos criar alguma coisa diferente, porque a gente ocupa a cabeça, gera insights, interage enquanto família, e numa dessa cabeça da gente de profissional tem uma grande sacada e nem esperava, né? Então, acho que é um pouco nessa linha. Como é que a gente faz, então, para organizar o ócio estando dentro de casa? Porque a gente já falou um pouquinho disso, né? Mas as fronteiras entre trabalho, família, dia, noite, madrugada vão ficando meio confusas, né? Nós temos 2 grandes grupos, né, que podem estar assistindo esta live. Um grupo é aquele grupo de pessoas que estão ociosos, que estão sem trabalhar, parados dentro de casa, obrigatoriamente dentro de casa. Esse grupo está tendo uma grande oportunidade, porque, como falou o Anderson, você é o resultado das suas escolhas. E no ócio, no tempo ocioso, é quando você faz grande parte das suas escolhas. Mas temos também um outro grupo, que é o grupo das pessoas que estão trabalhando muito em casa. Porque quem está ocioso em casa pode fazer um monte de coisa, um monte de escolhas, inclusive não fazer nada, né? Não fazer nada, de fato, é uma escolha também, se realmente você não estiver fazendo nada. Porque quase todo mundo que diz que está sem fazer nada está produzindo pensamentos excessivos, e 80% dos nossos pensamentos são negativos ou desnecessários, ou ambos. Então, não fazer nada é uma capacidade, é uma parada psicofísica. Você para fisicamente, para psicamente também, reduz a produção do pensamento, ou pensa em coisas boas, ou faz plano, mas não fazer nada é uma opção, desde que você não esteja gerando pensamentos que produzem
que eliciam seus medos que geram reação de estresse, como a gente explicou na live com a Regina Chamon. Agora, tem a turma também que está trabalhando. Essa turma tem que ter algum cuidado, né? Porque o pessoal não pode cair na chamada síndrome do pijama. A síndrome do pijama é aquela situação em que você fala, bom, estou trabalhando em casa, então, olha, acabou a hora de sono, hora de refeição não tem mais, passo o dia todo de pijama. Ah, isso é um perigo também. Você pode ter problemas físicos, não só engordar, como baixar a imunidade, e problemas emocionais também, que, inclusive, reduzem seu nível de felicidade e problema emocional que reduz a imunidade. Então, é preciso ter muito cuidado para você não cair no encanto da síndrome do pijama, que é um risco que corre quem está trabalhando em casa também. E, inclusive, nisso, a live ajuda, né, Roberto? Todo dia a gente tem que fazer barba, tá arrumado, etc. e tal, tá preparado para entrar no ar ao vivo, né? É verdade. Nada que uma live e alguns calls por dia que a gente está tendo, né, Maurício? Não ajuda. Alguns, põe call nisso. Anderson, e você consegue lembrar de alguma sacada legal que você conseguiu ter num momento de ócio, assim, estando parado, e que falou, puta, resolvi aquele problema que estava me incomodando há muito tempo? Ô, Maurício, eu acredito, rapaz, que todas as sacadas que eu tive foram nessas condições. Acho que não teve nenhuma sacada que eu tive sob pressão. Eu acho que sob pressão e tensionado, eu sou muito bom no sentido, acho que funciona a cabeça da gente no sentido de desdobrar o problema, de analisar como é que eu vou resolver isso, qual a melhor saída, né? Como é que eu endereço essa questão. É uma coisa de jogar para o inconsciente, ó, o nosso problema é esse aqui, essa aqui que é a encrenca que nós não temos solução imediata. Mas esse processo de, tá bom, relaxa, então vamos adiar a preocupação, vamos endereçar essa preocupação para a gente resolver amanhã, dar um espaço para a cabeça para gerar grandes ideias e grandes sacadas, né? Então a gente teve uma ideia de propor para uma organização um treinamento híbrido agora recentemente. A gente estava fazendo uma reunião pela live, estávamos usando o Zoom para fazer uma reunião, e a reunião fluiu tão bem, e a gente estava discutindo, porque em Sorocaba a empresa tem que pegar o carro. Eu falei, pessoal, por que a gente não faz então? E aí tem que hospedar a turma, faz 8 horas de treinamento presencial, e depois a gente faz 8 horas, divididas ao longo da semana, utilizando a mesma plataforma que a gente está fazendo a reunião aqui, e eles adoraram a ideia, e depois a gente propôs uma série de outras coisas. Eu arriscaria te dizer, viu, Maurício, que eu não saberia te dizer uma ideia que eu tive, uma excelente ideia que eu tive tensionado. Acho que a maior parte delas vieram. O que eu estou esperto agora, gente, que eu estou ligado, como eu percebi que esse é o processo, que você tem que relaxar a cabeça, tem que se distanciar um pouco dos problemas ou dos desafios para que o insight venha, eu ando com o aplicativo do smartphone na mão, quando a ideia vem eu anoto para não perder. É o que a gente fazia com a caderneta, sabe? Com a grande sacada, a grande ideia, às vezes é no sonho, né? Acordou, anota. Eu tenho um aplicativozinho chamado Evernote, é um elefantinho que tem lá no aplicativo Samsung. Sim. Eu anoto, de vez em quando eu mando e-mail para mim, eu mando áudio para mim, falo, ô rapaz, tudo bom? Boa ideia para nós, hein? Para não perder essa sacada, porque geralmente ela vem quando você está um pouco mais descontraído, sem defesas, né? E aí o processo funciona. Então, acho que a maior parte das minhas melhores ideias vem. Parece que as coisas vão se associando e elas mandam um lampejo, só não pode deixar de anotar para não perder, né? Roberto, por falar em ócio, trabalho, etc. e tal, o Anderson vai ter uma aula online na FGV daqui a pouco, então hoje nós vamos ter que fazer bem no horário. Então vamos caminhar para o encerramento aí, nos abrilhante, como sempre, com a sua conclusão aí. Olha, o que a gente tem, na minha opinião, como grande mensagem, né, nesta live é que você não está fazendo nada caso você esteja ocioso. Ao contrário, você está tendo uma grande oportunidade de escolha, de transformação, de reequilíbrio. Portanto, você pode se reinventar. Não vá para o ócio de uma forma intencional. Eu vou relaxar agora para encontrar soluções. Não. É quando você relaxa de fato, sem pensar no problema, que você vai para um patamar, como dizia Einstein, um patamar de consciência diferente daquele onde o problema nasceu,
que é no redemoinho dos pensamentos, e às vezes aí aparece a solução do problema. Então, relaxar de fato, essa é uma grande oportunidade. E quem está trabalhando em casa, muita gente trabalhando até mais de casa do que trabalhava antes, tem a oportunidade de manter-se são, manter-se regulado, manter os seus horários de sono, manter os seus horários de comida, manter uma mínima atividade física que for possível dentro de casa, ter alguns cuidados para poder voltar reequilibrado desse período que nós estamos tendo. De qualquer maneira, nós estamos passando por um teste. Quem está sem trabalhar está passando pelo teste da oportunidade do ócio. Você que falava, olha, eu nunca pensei nisso porque nunca tive tempo, ou nunca construí aquilo porque nunca sobrou nenhum horário para isso. Está aí o seu horário, está aí o seu tempo, e agora faça, porque agora não tem mais desculpa. Quem está trabalhando tem a oportunidade de trabalhar e, ao mesmo tempo, regrar a sua vida dentro de casa, porque isso também é uma lição de equilíbrio. Vamos sair dessa? Tudo passa, então isso também passará, e por isso nós temos a oportunidade de sairmos melhor. Se for para a gente sair pior, puxa vida, então a gente vai ter que passar mais um ano aqui da quarentena, né? Talvez o mundo acabe antes, a economia acabe antes, a gente vai ter que passar mais um ano aqui, porque se a gente não aprender com uma coisa tão nova, tão diferente de tudo que a gente já viveu, a gente não vai aprender com mais nada. Anderson, para a gente encerrar, alguém outro dia me falou, olha, você fala que você está sem tempo, no mínimo o tempo que você usava para ir voltar a trabalhar, você devia usar como um tempo livre para o ócio, né? Exatamente, exatamente. Te agradeço por estar aqui com a gente, e se quer encerrar com alguma coisa, tá tudo bem? Só o agradecimento e o meu reconhecimento por essa iniciativa de vocês e levar valor, levar uma mensagem aí para as pessoas. E acho que o insight que eu extraio desse papo com vocês, tendo o prazer de ver o povo comentando aqui, a Márcia está com a gente, a Kelly também, eu vi o meu xará Anderson dando boas dicas aqui, que talvez o insight que a gente leva é aproveite esse ócio, né? Aproveite esse ócio. Como é que você vai curtir a vida, esse tempo que a vida te deu, de que maneira você vai agregar valor a ele, né? Você vai extrair momentos, pequenas pérolas de felicidade desse espaço. Então, é algo que eu extraio desse bate-papo com vocês e vou levar para mim, espero que as pessoas possam aproveitar esse tempo. Acho que um desafio para nós nesses tempos de quarentena também é manter a nossa mente muito positiva, tentar focar no positivo, nas conversas com a família, nas conversas com seus colegas de trabalho, né? Como é que a gente faz para sair transformado, que é o convite do doutor? Então, manter a nossa cabeça positiva e explorar esse ócio, porque são pequenos pedacinhos de tempo, e pequenos pedacinhos de tempo são pequenos pedacinhos de vida, né? Então, muito obrigado, viu, Maurício? Uma honra, uma satisfação rever o doutor Roberto, sempre um prazer. Nós que agradecemos. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau. Até. Tchau, tchau.